Salve, salve, quebrado, suave, como é que vocês estão aqui? Fala, senhores, sejam bem-vindos ao meu diário e talvez o último capítulo de Punch Club. Vamos lá, arrumar mais briga pra cabeça. Vamos lá, mudei meus status, 16, 13, 13. Vamos ver se isso aqui é o suficiente ou se eu vou continuar apanhando. Tava vendo isso aqui talvez seja um exagero, 2 socos pra reduzir o vigor. Mas eu sou um garoto exagerado, então talvez combine. Então, vamos lá. No último eu falei sobre o que? Eu nem lembro mais de que eu tô falando. Vamos falar. Mas hoje eu tentei me armar melhor de assuntos. Hoje é o mesmo dia de assuntos pra falar. E vamos falar sobre viagem no tempo. Gente, assim, vamos tirar todas aquelas regras chatas que o pessoal colocou depois de viagens no tempo, né? Que não pode fazer aquilo se não acontece isso. Esquece. Mas vamos supor que você volta pro passado. Na época de Júlio César. Tá? Essa época ali onde o pessoal resolvia tudo na espada. Vocês acham que vocês seriam competentes naquela época? Eu levo muito dano de bate-volta, né? Nossa, eu levo muito dano de bate-volta. Vocês acham que vocês seriam competentes naquela época? E assim, como é que você ia fazer eletricidade? Eu tava vendo aquele anime que lançou agora. Lançou agora não, né? Lançou faz uns anos atrás. Mas eu acho muito engraçado o Dr. Stone. Nossa senhora. O cara do nada começa a fazer pólvora. Quantos anos a humanidade não teve que evoluir pra fazer pólvora? E quantos anos a humanidade não teve que fazer pra aprender a usar a pólvora? Porque assim, não é só a pólvora tá feita e pronto, acabou, esqueceu o problema. A pólvora tem que estar feita e você tem que saber usar essa pólvora. Vamos lá, uma luta. Aqui eu vou tirar esse batedor. Eu vou colocar o que eu tenho mais acerto, né? Que é esse direto. Bora lá. Torcer pra acertar o soco agora. O que me quebra é que eu erro muito soco. Aí, ó. Quando eu acerto o soco fica legal. Aí, ó. Acertando o soco fica... O cara levantar com 50% de vida me quebra. Aqui já deu já. Aqui já deu já. Pegar prêmio. Não vou ser mais ambicioso que isso, senão dá ruim. Nossa, cliquei sem querer, gente. Eu juro. Juro por Deus que eu cliquei sem querer. Nossa, eu tô muito ferrado. Tô sem vida nenhuma. Eu vim brigar com o Gex. Vamos lá. Lutar. Vamos torcer pra encaixar uma sequência boa aí, ó. Já estamos... Aí, ó. 39 de energia. Vamos aí torcer pra ele ficar sem energia. Vou ganhar no cansaço. Ah, mentira. Vitória. Deus acredita. E agora que eu ganhei do Jax? Agora eu tenho que ganhar do Mighty Bruce. Eu pensei que esse ia ser o último episódio. Como que eu fui inocente? Falar sobre voltar no tempo. Honestamente, eu não faço a menor ideia do que eu faria pra evoluir mais rápido a humanidade. Eu estudei algumas coisas ao longo da minha vida. O que eu poderia agregar para a humanidade antiga? Primeiro de tudo, eu agregaria bastante em ecologia. Eu estudei bastante isso, biologia também. Então acho que a agricultura eu ia poder dar uma adiantada, né? E também eu ia lutar pra gente preservar mais, né, a nossa natureza. E apesar de ser um assunto meio, né, meio irritante de se falar, é importante sim, tá? A gente preservar a nossa natureza, né? Preservar a terra que todos nós andamos, né? É o mais essencial.
E assim, quando a gente pensa, né, em voltar para essa época, a gente pensa que voltaria no na Grécia, na principalmente os isekais, né, que você volta nas metrópoles, né, os grandes reinos, os grandes capitais. Se eu fosse fazer um anime isekai, o que eu ia fazer? Eu ia fazer o personagem não indígena, mas ele voltando de um povo não evoluído para lutar contra um povo mais evoluído tecnologicamente falando. Então ele ia. Tipo os indígenas e os portugueses. Seria mais ou menos nessa época que, se eu fosse fazer um Isekai, é quando o meu Isekai passaria. Indígenas contra portugueses. Mas eu só ia ajudar na ecologia. Combate, já não ia poder ajudar, né? Que naquela época não é mais o mais forte, né? Desde que inventaram a pólvora, o mais forte não avança muito, não. Então talvez antes dos portugueses invadirem, né, muito antes, enquanto eles ainda estão na Idade Média, eu acho que eu ia poder ajudar bastante, porque a evolução, né, da sociedade ela está muito ligada para filosofia. Por exemplo, os gregos eles evoluíram muito, muito, muito a humanidade. Por quê? Porque eles estavam focados na filosofia, né? Porque, por exemplo, por que os indígenas brasileiros não evoluíram tanto comparado até mesmo, né, algumas culturas. Isso daqui que eu tô falando é totalmente achismo, tá? Antes que alguém leve como verdade absoluta, não é, não é. Por que né, alguns povos indígenas, né, não evoluíram tanto comparado a outros povos que, né, todo povo passou pela sua parte indígena e alguns evoluíram e outros nem tanto. Não que eles não evoluíram, mas tipo, eles foram interrompidos, né? Antes de evoluir mais. Mas vamos supor que todo mundo começou mais ou menos na mesma temporada, por assim dizer. O que eu acho que alguns evoluíram mais que outros? Quase eu preciso de mais moral. O que eu acho que aconteceu? É mais muito por causa da filosofia, né? Os gregos, eles davam muita. Os gregos, os nórdicos, os europeus. É que os gregos também são europeus, né? Eu tô tentando no. Os asiáticos, eles. Eles viam muito. Né, muita honra no trabalho. Então eles trabalhavam mais, tipo, eles tinham, né, esse desejo de acúmulo também, né? Eles tinham bastante. E eles buscavam mais ter coisas, né? Então muitos iam atrás de possuir mais. E para você possuir mais, você precisa de mais tecnologia, de mais avanços. Então acho que se eu fosse pro um Isekai Brasil indígena, eu ia focar bastante nessa filosofia. E antes que o pessoal futuramente tente me cancelar, sei lá, nunca se sabe do futuro, né? Não tô querendo dizer que os indígenas eram preguiçosos ou os africanos eram preguiçosos, muito pelo contrário. São povos muito inteligentes, porque eles trabalhavam o necessário e eles tinham avanços, tá? Tem relatos dos portugueses desembarcando nas encostas e eles ficavam admirados com a agricultura indígena, né? Porque para eles não ficar caçando e correndo risco de se machucar, né? Até porque a fauna brasileira é algo bem perigoso. Para eles não ficarem correndo esse risco, eles evoluíram, né? A agricultura e os portugueses, né? Que são os portugueses, quando desceram aqui, eles ficaram admirados pela agricultura indígena. Então,
um povo mais evoluído tecnologicamente para estar admirado pela agricultura do outro, no mínimo o outro tem que ser brabo demais. Nossa, o outro nem clicou aqui. Tem que estar brabo demais em agricultura e etc. Então eles eram povos muito inteligentes, nunca deixei ninguém dizer o contrário. E eles trabalhavam só o necessário, o que não é errado, porque eu não posso usar, né? Não posso. O que não é errado de forma alguma, mas em questão, né, de corrida, você acaba ficando para trás. E que os povos, né, não tinham essa visão de corrida, um contra o outro. E é onde o ser humano mais se destaca, né, na evolução, que é quando ele entra na competição. Quando ele começa a competir com o próximo, é quando o ser humano ele realmente se demonstra a real, né, capacidade que ele tem de evoluir. Por exemplo, os maiores avanços tecnológicos é a internet, e foi um avanço provindo da Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, mas foi um avanço proveniente da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, via rádio, era como que eles passavam as mensagens deles, e eles não queriam que as mensagens deles fossem interceptadas. Só que se fosse fazer mensagem via rádio, a mensagem ela ia sim ser interceptada. Então o que eles começaram a fazer? Eles tentavam desenvolver uma nova tecnologia para poder mandar mensagem sem ser interceptado pelos inimigos. E essa mensagem acho que acabou de sendo a internet. E a primeira internet foi a internet de escada. Eu posso estar falando besteira agora. Faz muito tempo que eu vi isso daí. Mas eu lembro que a primeira internet foi assim, de você tentar passar dados, né, visões estratégicas para os seus aliados, tem que seu inimigo intercept. O problema do rádio é que ele é uma frequência muito fácil, né, de captar. Tudo que você precisa é de um outro rádio. E em um cenário de guerra não é interessante o seu inimigo tá escutando as suas informações, né? Você passando informações pros seus aliados. Então foi uma evolução provinda da não sei se dá pra falar necessidade, mas querendo ou não, é um tipo de necessidade, né? De competição. Vamos lá, né? Acho que é isso onde eu quero chegar. A competição é o que te ajuda a evoluir. Ou pelo menos a querer evoluir, né? Você tentar superar. E o ser humano, pelo ser humano mesmo, todos são preguiçosos. E isso eu posso falar sem medo de ser cancelado. Pega seu próprio corpo, por exemplo. Se você não se exercitar frequentemente, tipo o que o meu personagem tá fazendo, ele atrofia. Que é o que acontece no final de todos os dias. Seu músculo ele retrai. Por exemplo, por que o pessoal forte fica treinando o tempo todo e não treina só uma vez? Só. Ué, ele fica treinando todo dia, sendo que ele só precisa treinar uma vez para pegar a forma e acabou. Por que não é assim? Porque o corpo humano, ele é um corpo... Acho que todo corpo, né? Ele é preguiçoso. Por exemplo, por que ele vai ficar gastando energia, grande quantidade de energia, grande quantidade de proteína, mantendo um músculo que ele não usa? Vamos supor, você aí, na casa de vocês têm um freezer. Esses freezer de estabelecimento. Vamos supor que você tem esses freezer de estabelecimento. E você está usando esse freezer. Vamos supor que você aluga esse freezer, aí você guarda encomendas. Sei lá, você está usando esse freezer. Esse freezer puxa muita energia da sua casa. Muita, muita, muita energia. E onde que essa energia se reflete? Na conta. No final do mês você vê uma porrada para você pagar.
Ao invés de você pagar R$ 100 na conta de energia, você paga 3 mil, 3 mil, pô, 2.900 é só o freezer que você tem. Só que o que acontece? Você tá usando o freezer. Você tá recebendo pelo freezer que você aluga. Você tá tendo ganhos com esse freezer. Então você paga tranquilamente esses R$ 3.000. Às vezes para você é até lucro. Você compensa ter esses R$ 3.000, pagar os R$ 3.000 de energia, manter o freezer, lucrar com o freezer e seguir nessa rotina. Aí vamos supor que a pessoa para quem você aluga o freezer não tá mais alugando, né? Ela trocou de ramo, a empresa dela faliu e agora você não tá mais usando o freezer. Você não tá mais usando o freezer. Os R$ 3.000 eles continuam caindo todo mês para você pagar. R$ 3.000 todo mês. A diferença é que antes você tinha, né, essa folga, vamos dizer assim. Você tinha esse lucro, essa margem de lucro para ganhar. Então você ganhava alugando o freezer, então no final do mês você tinha lucro. Agora você tem mais de R$ 2.900 de prejuízo. Fora os R$ 100 que você vai pagar por ter de energia na casa, de qualquer forma você ia pagar. Então o corpo humano é a mesma coisa. O corpo humano ele vai ter o mesmo raciocínio que você vai ter com o freezer. Por que eu vou manter um freezer se eu não estou usando? Esse freezer que gasta bastante. É a mesma coisa o músculo. Por que eu vou manter um músculo que gasta um monte de energia, que gasta um monte de proteína e eu não estou usando? Eu tô gastando um monte de energia e à toa, não faz sentido. Vai que uma hora eu entro em escassez de energia. Agora vamos supor que esses R$ 3.000 não faça falta para você. Só que mesmo assim, você vai estar recebendo R$ 3.000 a menos todo mês. Em algum momento aquilo vai te fazer falta. E você vai falar, poxa, se eu já tivesse desligado esse freezer antes, eu não estaria sofrendo esse prejuízo agora. E é o que o seu corpo faz. Então mesmo que, sei lá, você coma bastante e não treine, seu corpo ele não vai sentir falta de nutrientes e proteínas. Não vai. Você está repondo. Só que mesmo assim ele não vai usar aquele músculo e vai estocar. Da mesma forma que você faria. Mesmo você cheio de dinheiro, você não quer um freezer te tirando R$ 3.000. Você prefere guardar o dinheiro e desligar o freezer, desmontar o freezer, vender o freezer. A mesma coisa serve para o raciocínio. O cérebro ele não armazena imagens e ideias para sempre. Alguma vez você teve uma ideia e esqueceu depois, normal. O cérebro ele é como se fosse um computador e o espaço que ele tem ele é limitado, como todo computador. Então ele pegou e apagou esse espaço. E a mesma coisa a civilização. Vamos supor, vocês são uma civilização de indígena. Aí a guerra, entre muitas aspas, guerra que você tem, é entre você e a tribo vizinha. Só que nem você nem a tribo vizinha tem o luxo de perder muitos integrantes. Ou até mesmo se vocês perderem muitos integrantes, acabou a tribo. Então vocês não têm milhares de indígenas para vocês protegerem. Então vocês estão nessa, não é que vocês são preguiçosos, é que vocês não têm a necessidade, não faz sentido você gastar, né, todo aquele esforço, sendo que você não precisa, a realidade não te demanda evoluir daquele jeito. Então você guarda a sua energia, assim como que os povos, né, antigamente guardavam os esforços. Aí você pega, por exemplo, os gregos. Era guerra o tempo todo, porque tinha povos próximos a eles e demandava que eles tinham que ter essa resposta. Aqui é ninjas, né? Eu acho que eu consigo seguir brigando normalmente. Demandava você ter essa resposta.
Tipo, você não pode só trabalhar com o necessário porque o seu vizinho do lado não tá trabalhando com o necessário. E quando chegar até você, ele vai. A intenção dele é te derrubar. Então, se você estiver trabalhando com o mínimo não vai ser o suficiente quando o seu vizinho for chegar até você. Então é por daí que vem, né? As evoluções ou a falta delas, que vem da necessidade. É a regra clássica de oferta e demanda. É a regra de oferta e demanda que rege, né, a humanidade, que escreveu a maior parte da humanidade. Se você não respeitar ela, você vai ser devorado por alguém que respeita ela. E esse alguém que te devorou sabe que ele não é só você devorar e já era. Não, esse alguém que devorou você porque ele era mais forte, ele sabe que ele não pode ficar mais fraco. Porque alguém mais forte vai vir cobrar ele. É a mesma coisa, tipo, um grande predador ferido na floresta, ele é um alvo muito mais, entre aspas, apetitoso do que um grande herbívoro. Que os dois vão se defender. Tanto os herbívoros, tanto os carnívoros. A diferença... Nossa, essa daqui foi limpa, hein? Vocês viram? Sofri nas últimas duas, essa daqui foi, ó, numa tacada só. A diferença é que, tipo, você derrotar um herbívoro é só pra você comer e boa. Agora, você derrotar um grande carnívoro é uma ameaça a menos na sua cadeia alimentar, entende? Então você, às vezes, compensa mais você derrotar alguém perigoso do que você ir atrás de alguém que não representa tanto perigo assim pra você. E eu acredito, tá? De novo, eu não sou formado em... Não sou formado em história. Então não posso dizer que foi assim, bater com o martelo e falar, não, foi assim que aconteceu, eu tava lá. Mas eu acredito que esse tenha sido um dos grandes, né, motivadores de... Ah, eu quero ter uma chance de acordar de novo. Um dos grandes motivadores disso ter acontecido. Vamos lá. Eu acho que dos povos em questão, né, terem evoluído de forma diferente. Olha a China, por exemplo, a Ásia inteira. A Ásia inteira vivia em guerra, não é à toa que os maiores avanços tecnológicos surgiu de lá. A pólvora, a matemática, os maiores avanços tecnológicos surgiu de lá. Os mongóis com as estratégias militares, os chineses com... Nossa, muita coisa, muita coisa. Vamos aqui. Pera, deixa eu só ver aqui. Underground. Rapaz, quanta gente que eu tenho que brigar. 3x, estranho. Masoquista. Pô, você faz o cara XXX e masoquista, pô, você tá me tirando. Soul Slayer. Tô entendendo mais nada. Eu acho que eu consigo ganhar deles numa tacada só. Eu acho que eu ganho. Vamos lá enfrentar esse Bruce Lee. Lutar. Vou continuar aqui, né? Time que tá ganhando não se mexe. Então vou continuar aqui. Na real... eu vou tirar esse batedor de bife aqui e vou colocar esse... Diminuir a agilidade. Principalmente pra esse aqui, que tem bastante agilidade. É que eu não vejo o negócio que bate agilidade aparecendo aqui embaixo. O batedor de bife eu via várias vezes. Agora, o de agilidade eu nunca vi, né? O ossinho quebrado. Aqui, ó, que eu tô falando. Os dois tá gastando bastante energia. Bastante energia os dois tá gastando. Mas acho que no final fui eu que sobressaí. Agora vamos lá. Seguir na sequência de novo. Derrotamos. Menos um. Derrotamos um chefão. Nossa, eu tô pocando de dinheiro.
Credo, que delícia. Agora eu tenho que ter moral, mais moral, pra derrotar esse cara aqui. Beleza, e nessa a gente vai seguindo. Treinando e conversando. Menos de meia hora já derrotei 2 chefão, tá bom demais. E um dos chefão derrotei no susto ainda. Tá ótimo. Vamos ver de aumentar esses 2 aqui agora. Eu acho que se eu aumentar a força de novo, Se eu aumentar a força de novo, se eu aumentar esses 2, eu tô ferrado. Vamos ver, né? E assim, né? Grande competição, ela é o que demanda, né? As grandes realizações vêm de uma grande competição. Só ver jogo de futebol. O jogo de futebol tem muitas mais realizações fantásticas. O jogo de futebol, basquete, deve ter mais, né? Eu não vou dizer com certeza, porque esse eu também eu não tenho conhecimento mais profundo. Mas, pô, eles devem ter conhecimentos grandes. Como é que fala? Esqueci a palavra. Grandes realizações superiores a outros esportes menos cotados, sabe? Não tô falando que esse esporte é melhor que o outro. Eu tô falando que a competição que ele gera obriga que aqueles que estejam disputando esse esporte, eles sejam obrigados a fazer mais, né? Fazer coisas extraordinárias. Por exemplo, LeBron James, Michael Phelps, Pelé, Cristiano Ronaldo, o time brasileiro de vôlei, né? A gente nunca pode esquecer deles, nosso orgulho nas Olimpíadas. Porque são esportes competitivos. Agora, tipo aquele esporte lá de varrer o gelo, das Olimpíadas de inverno, é um esporte inferior aos já citados anteriormente? De forma alguma. Mas ele não tem tantos, né? Não tem tantos efeitos formidáveis quanto o futebol da vida, uma Champions League. Porque a competição entre eles, por não ser tão famoso quanto, a competição entre eles é menor. E se a competição entre eles é menor, os participantes deles fazem coisas menos extraordinárias. Lembrei o nome da palavra, extraordinários. Né? Como o nome diz, é algo que vai além do ordinário. O que é o ordinário? O ordinário é aquilo ordeiro. Dá para traduzir isso também na vida real. Pega aí a sua empresa, o lugar que você trabalha. Se você não trabalha numa empresa, às vezes você é autônomo. Vamos supor que você é cabeleireiro, cabeleireira, barbeiro, barbeira, alguma motorista está sofrendo muito com isso. Por que você tem serviços melhores hoje de aplicativo de motorista? Porque a competição é enorme. E quanto maior a competição, melhor você tem que desempenhar a sua função. Porque senão você fica para trás. E quando você fica para trás, né, nessa competição, você deixa de existir. Esse é o preço. Assim como os povos antigamente. Quando você ficava para trás, sei lá, quando os espartanos ficou para trás, eles deixaram de existir. Simples assim. É trabalho, né, do mais forte devorar o mais fraco. Pelo amor de Deus, gente, eu não tô defendendo não, né? Eu não tô defendendo essa mentalidade. Eu só tô constatando fatos de como acontece e por que acontece. Então, você tem um povo mais forte. Você tem um povo que você tem um povo que ameaça a sua existência. Vamos supor que seu vizinho te ameaça pegar de porrada você todo dia.
Todo dia ele fala, vai dar um louco em mim, eu vou pegar você de porrada. Você não vai ficar despreparado. De repente você vai pegar uma arma, um porte de fogo, às vezes você vai começar uma arte marcial, mas você não vai ficar despreparado, porque aquele vizinho, ele criou, né? Ele criou-se um ambiente de competição. No caso, essa seria uma competição barbárie, mas uma competição do mesmo jeito. Você não vai ficar a esmo quando você tá sob ameaça, sob pressão. Você tende ao dar o seu melhor, a ser extraordinário. Voltamos com a palavra que eu aprendi agora há pouco, reaprendi agora há pouco. Você tende a dar o seu melhor, por assim dizer. E às vezes não é nem porque você quer, porque você está sendo obrigado. Tipo, nesse caso você está sendo ameaçado a dar o seu melhor. E você vai. Porque não tem outra opção. Infelizmente é triste, mas eu acredito muito que isso é a natureza humana. Eu não tô defendendo esse tipo de mentalidade, nem esse tipo de atitude. Mas é observado, né, em nós mesmos ao longo da humanidade em vários estágios diferentes da vida do ser humano, desde criança, né? É assim. Quem lembra de quando você estava na escola, você era oprimido pelo cara mais forte, né? O cara mais forte, mais legal. Às vezes não oprimido fisicamente falando, tipo, da pessoa chegar às vias de fato. Mas às vezes, sei lá, o cara ele era tão mais legal que você não existia. Ou às vezes ele era tão inteligente que você não... Ele era tão mais inteligente que você que às vezes você ficava ofuscado. Na hora do cursinho, você ficou no último na lista, ele foi um dos primeiros. Então, é esse tipo de competição que eu tô falando. E você não quer, né? Você não quer, tipo, ser ameaçado na escola, não quer ficar por último no cursinho, você não quer ser o último na entrevista de emprego. Isso vai forçando você a sempre ir no além. Sempre você vai indo além, buscando o próximo passo, para você se dedicando mais e mais. Agora, eu acredito que esse seja o penúltimo episódio. Que vamos lá, ó. Vamos ver as lutas aqui. Eu vou lutar com esse Soul Slayer. E depois vai com Triple X, Mr. Pimpsman. Aí depois eu creio eu vou lutar com o chefão do jogo. Então vamos lá. Gente, eu que gravo à noite, tem 2 pizzarias na rua de cima da minha casa. Então vira e mexe, vocês vão ouvir essas motos estralando. Às vezes eu ignoro, às vezes não tem nem como. Então bora lá. Lutar. Tô no top 3. Vamos seguir. O pessoal tá focando bem em agilidade, né? Mas graças a Deus não tem aquela habilidade que eu recebo dano quando eu erro o golpe. Então vamos nela. Mas pior que meu personagem vai muito seco, né? Do nada ele gasta um monte de energia. Mas meu oponente também fica meio baqueado de energia. O importante é isso. O importante é atrapalhar o oponente. Às vezes é mais importante você atrapalhar seu oponente do que você conseguir seus objetivos. Eu nunca me ajudo, né? Toda vez que eu abro a boca sai algo pior. Agora que eu vi que o preço travou em 25. Né? Antigamente quando você ia comprando, né? O preço ia sempre aumentando. Agora não. Parece que o preço estagnou. Eu queria saber por que essas habilidades têm um acerto tão baixo, né? Queria saber. Às vezes é porque o custo dela é muito baixo também. Não sei. Só sei que eu vou ficando por aqui. Obrigado por todo mundo que assistiu, me acompanhou. No próximo episódio, creio que seja o último. Até a próxima. Falou!
Ai, minhas costas.